Vamos orar agora, começar esse momento, né? Pai querido e amado, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. O Senhor é bom, Pai, e tua misericórdia dura para sempre. Deus, que essa palavra venha falar profundamente no nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha cuidar de cada detalhe. Que a mensagem de hoje não seja roubada. Nossa mente está alerta, nosso coração está aberto para ouvir tua voz nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre filhos como flechas. Salmo 127, 4. Vamos lá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Amém. Eu não entendia, né? Eu li esse versículo várias vezes assim, eu não entendi direito o que significava, né? Mas a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai ter entendimento de algumas coisas. E uma vez eu tava conversando com uma conhecida minha, e a gente falando de filhos, né? De como o mundo tá difícil, como as coisas estão caras, de ter mais filhos, né? Eu acho que foi na época que eu tive a Eloá e tal, e ela tem um filho, uma filha. E ela falava assim, não, eu não quero ter mais filho, o mundo tá tão difícil, ela também é cristã. Ela falava, ai, o mundo tá tão muito difícil, eu vou colocar meu filho nesse mundo, não sei o quê. Eu falei pra ela, mas o mundo precisa de mais pessoas cristãs, pessoas conhecedoras da palavra. Porque as pessoas, né, lá na religião muçulmana, eles ensinam os filhos desde pequeno a mexer com arma. Os filhos com 8 anos já sabem todo o Corão. E nossos filhos às vezes não sabem o Salmo 123, né? Então, eu falei pra ela, oi Sabrina, bom dia. Então, assim, nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo. Nós precisamos ter filhos para prepará-los para o mundo, né? Não estou falando de ter muitos filhos ou cada um, né, sabe a sua necessidade, sabe se é um, se é dois. Mas nós não podemos ter a mentalidade de achar que a gente está colocando o filho no mundo e que tudo vai ser difícil, não. Nós precisamos pensar que nossos filhos são como flechas, eles vão mais longe que nós, né? Nossos filhos são flechas nesse mundo. Como prepararmos, eles irão, né? Se nós fizermos uma base boa, eles irão falar da palavra e não se envergonharão, né? Levarão vida se ensinarmos que Jesus transforma todas as coisas, mas se ensinarmos a ter medo do futuro, como irão pelo mundo falar do fim de todas as coisas, né? Charles Spurgeon, né, foi um grande avivalista, né, na Inglaterra, por volta de 1830, se não me engano. Eu gosto muito de ler história de avivalista porque eles foram peças fundamentais, né, para fazer o cristianismo crescer, né? E cada região Deus usou pessoas diferentes. E eu gosto muito da história do Charles Spurgeon. Ele era de uma família muito grande, ele tinha 15 irmãos, né? E eu vi uma vez que a mãe dele, também cristã, né? Ela tirava um tempo, acho que uma vez por semana, com cada filho, 16 filhos. Ela tirava um tempinho para orar e para ler a Bíblia, para ensinar. E ela orava, ela fazia a seguinte oração, Senhor, que meu filho seja teu, Senhor. Achei tão forte isso, né? Assim como Ana orou e falou pro Senhor que Samuel ia ser dele, né? Que ela ia dar ele de volta. Ele se apaixonou pelo evangelho muito cedo, Charles Spurgeon. Com 16 anos, ele pregou seu primeiro sermão. Ele pregou e fez pregações para multidões, escreveu vários livros. Ele fundou uma igreja batista lá, né? Na Inglaterra. Ele levou o protestantismo e o cristianismo em vários lugares, né? Levou a palavra de Jesus em vários lugares. E naquela época, onde a Inglaterra
estava fria demais, né? Eles ainda não tinham experimentado o avivamento. Ele participou disso, né? Ele levou, ele pregou em vários lugares, ele pregava em faculdades, em grandes instituições, assim, né? Quando ele estudava, ele tinha lá, eu esqueci o nome de uma faculdade muito antiga lá, um espaço lá, e ele tinha isso, sabe? Ele orava, ele tem grandes sermões que, se você quiser procurar na internet, é tremendo as palavras dele. A história dele é muito bonita. Ele, John Edwards, né? Vários. Vale a pena ler porque a história deles é muito importante a gente conhecer como começou o avivamento. Nós precisamos orar pelo avivamento, nós precisamos buscar, né? Porque o avivamento, ele mexe com toda a sociedade, ele transforma vidas, né? Ele muda situações no país onde chega o avivamento. Não é só uma questão, o avivamento traz cura, também, mas ele também muda a sociedade em si, né? A mãe de Charles Spurgeon orava, declarava, ensinava a palavra, e assim Charles Spurgeon foi lançado como flecha para o mundo, né? E é refletido até hoje o que ele fez, né? Nosso papel como pais é esse, é preparar nossos filhos para enfrentar o mundo. Precisamos fazer com que as raízes de nossos filhos sejam tão profundas na palavra, que mesmo que venham os ventos fortes de falsas doutrinas e ideologias, eles permanecerão firmes. Certa vez eu ouvi uma história de uma criancinha, isso tem muitos anos, que na sala de aula o professor falou assim, que era mentira, né? Que até então acreditava-se que era uma baleia que tinha engolido o Jonas, mas a Bíblia fala que foi um peixe grande, né? Então, pode ter sido qualquer outro tipo, né? Mas o professor disse que foi uma baleia, né? Então ele falou assim, é mentira, é impossível uma baleia comer uma pessoa, porque eu acho que ele quis dizer que no sentido de que não é o tipo de alimentação de uma baleia, né? E a criança respondeu-lhe assim, professor, se a Bíblia tivesse dito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria. Então, assim, uma criança, assim, ela tá muito enraizada na palavra de Deus para ela poder ter essa firmeza de dizer isso, não é mesmo? Então, nós precisamos ensinar nossos filhos a palavra para que elas sejam firmes e não tenham medo de falar de sua fé. E hoje isso assim, eu falo porque na época de escola, por mais que você tenha um conhecimento, é difícil. Imagina, na minha época já era difícil, imagina hoje, né? Você declarar cristão, principalmente numa escola pública, né? Nós precisamos interceder e ajudar os nossos filhos. Então, fortaleça seu filho na oração, ensine a palavra e ele conquistará o mundo para Jesus, né? As flechas vão a lugares onde as aljavas nunca chegaram. Então, eu sempre oro isso, eu sempre declaro isso na vida das minhas filhas, que elas irão muito longe, que elas irão além do que eu fui, elas irão em lugares que eu não fui, elas falarão de Jesus, entendeu? E nós precisamos estar sempre declarando. Assim como a mãe de Charles Spurgeon fazia essa oração, né? Que meu filho seja teu, Senhor. Que nós possamos declarar com a nossa boca que o nosso filho é do Senhor. Amém? Então vamos orar agora. Nós vamos orar pelos pais cristãos, que ensine a palavra, que fortifique seu filho, que nós possamos. Eu sei que às vezes a correria é tanta, eu falo que aqui em casa também é difícil, mas nós precisamos dedicar tempo da nossa vida para os nossos filhos, para ensinar a palavra, porque o mundo não perde tempo, né? Eu até ouvi uma vez que eu esqueci quem foi que falou, trabalha com crianças, sabe? Ela falou que enquanto a igreja tem 2 horas no domingo para ensinar os nossos filhos a palavra, a escola tem 5 dias por semana, 5 horas. Então, nós precisamos fortalecer eles para que a base, não é só a igreja que tem que ensinar, não é só lá na escolinha da igreja que tem o dever de ensinar, né? Também tem a questão de comportamento, não adianta falar uma coisa e estar vivendo outra, né? Nossos filhos, eles repetem o que a gente faz, não o que a gente fala, né? Então, nós possamos estar assim. Vamos orar novamente pelas crianças, né? Para
libertar as que estão sofrendo nas garras aí de um abuso, que estão abandonadas. Vamos orar para a salvação dos muçulmanos, né? E hoje de manhã, estava lendo uma matéria que estava falando que o príncipe Charles se declarou muçulmano, né? Parece. Eu não sei se. Eu nem vi de quando essa matéria, eu não sei se essa matéria é antiga, que apareceu hoje pra mim que eu vi. Aí eu falei, meu Deus. Porque assim, lá é um lugar. Até então eles são anglicanos, né? Então, assim, isso é muito forte, assim, para os cristãos daquela região. Isso é muito perigoso, nós precisamos estar orando, amém? Deus querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. A tua bondade dura para sempre, Senhor. Eu louvo, meu Pai, porque o Senhor é bendito e maravilhoso, Senhor. Tu fazes novas todas as coisas, Pai. Oh, Deus querido, nós não somos nada, o Senhor nos dá tanta coisa, o Senhor não nos cobra nada, Pai. Obrigada, Jesus, por teu amor. Deus, nós estamos aqui como pais, como futuros pais. Deus, que nós possamos ter, Deus, enraizado em nós, meu Pai, que nós precisamos incentivar, investir tempo nos nossos filhos na palavra, no conhecimento da palavra. Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai amado. Senhor, cada criança, Senhor, seja guardada em Ti. Deus, que nossos filhos possam estar sendo protegidos, meu Pai. Que toda mensagem levada na escolinha da igreja, Deus, toda mensagem levada, Deus, de nós para os nossos filhos não seja roubada, Pai, que a mensagem possa gerar frutos e ser ali, meu Pai, enraizadas, meu Pai, com raízes profundas, meu Pai, que nem que vejam ventos de doutrinas, ideologias deste mundo, Senhor, nada abalará a fé dos nossos filhos, eles permanecerão ali firmes no Senhor, porque saberão quem é o seu Redentor. Pai, nós oramos pelas crianças que estão abandonadas, oh Deus, crianças sendo abusadas em situações, meu Pai, de tristeza, de abandono, passando fome, Deus amado, crianças que foram sequestradas, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que essas crianças voltem para os seus pais. Deus, o que para o mundo é impossível para nós sabemos que diante de Ti não há impossível, Pai. Deus, restaura a vida dessas crianças que passaram por situações assim, restaura o emocional, Deus, cura o interior dessas crianças, que elas, Deus amado, aprendam a perdoar, que elas, Deus, sejam curadas no seu interior, meu Pai, meu Deus, perdoe o abusador, oh Deus, perdoe quem fez-lhe mal, Pai, mas que elas possam crescer em graça e sabedoria no Senhor, sendo protegidas pelo Senhor. Leve homens e mulheres neste lugar, Senhor, que resgate essas crianças, homens, mulheres que tenham condições financeiras de investir, meu Pai amado, em ministérios que fazem isso, meu Pai, que vão nos lugares remotos, meu Pai, desta nação e de outras nações, resgatar essas crianças, Pai. Oh, Deus amado, países como Nepal, onde crianças ainda pequenas, Senhor, são levadas para prostituição, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, salva essas crianças, restaura essas crianças, Deus. Em nome de Jesus, essa cultura maldita, Senhor, seja quebrada nessa nação, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Senhor, Tu és maior do que isso, meu Pai. Oh, Jesus, nós sabemos que tudo isso, meu Pai, é preparação, meu Pai, tudo está na Tua palavra. Tua palavra diz que o amor de muitos esfriaria, Senhor. Oh, Deus, mas nós te clamamos por essas crianças, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, nós oramos ao Senhor, meu Deus, pelas pessoas que estão, meu Pai, envolvidos na religião muçulmana. Deus querido, apareça, Jesus, para esses homens e mulheres. Pai, a maioria desses lugares vivem em total pobreza, vivem, meu Pai amado, oprimidos, meu Pai. Oh, Deus, guarda nossos irmãos que estão nesses lugares, meu Pai. Oh, Deus, eles têm que viver escondidos em cavernas, meu Pai, reunindo, senão às vezes não tem acesso à Bíblia, meu Pai. Oh, Deus, o Senhor é maior, abra os olhos desse povo, tira toda a escama, Jesus, assim como Paulo, quando viu Jesus, a escama dos seus olhos caíram, Pai. Abra os olhos desse povo, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, sabendo, meu Pai, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ó Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações, meditar
nesse dia, nesta palavra, Pai. Guarda, acampa os teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, ao redor dos nossos maridos, Pai, dos nossos pais, amigos, familiares. Deus, em nome de Jesus, Senhor, sê conosco. Coloca, Deus, um guarda na porta da nossa casa, Deus, e que nenhum mal, meu Deus, entre. Nós possamos ter sabedoria, Senhor, de verificar o que está entrando, Senhor, na nossa casa, nas nossas compras, naquilo que nós ganhamos, que nós possamos ter sabedoria. O Espírito Santo nos ajude a orar por essas coisas, a repreender qualquer consagração maligna. Nós louvamos e engrandecemos ao Senhor por tudo, Deus. O nosso lar é teu. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, meus. Hoje. Oi, mãe. Oi, Maria. Oi, Francis. Gente, que todos vocês tenham um dia abençoado, né? Que nós possamos estar aí com essa palavra hoje. Que nós possamos lançar nossos filhos como flecha, né? Eu até quero honrar a vida da minha mãe que entrou aí, meu pai, né? Que sempre nos ensinou, eu e minha irmã, tá ali enraizados no Senhor, né? E que mesmo que vieram, né, os ventos de doutrina, né, eu, minha irmã, eu falo por nós duas, né, nós ficamos ali firmes no Senhor, né, obrigada mãe, obrigada pai, por nos ensinar o caminho da verdade, né, um abraço a todos, fica com Deus e apaixone-se cada vez mais por Jesus, amém, tchau.